Aqui na região dos lagos, a gente consegue encontrar várias áreas de mangues como essa. Inclusive, eu estou aqui na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Mas muita gente não conhece ou sabe a importância dos mangues aqui, e eles são muito negligenciados. O NEMA, junto da Anhangá, tem realizado o mapeamento dos manguezais da região dos lagos, Cabo Frio, Búzios e Arraial, e esse mapeamento tem acontecido desde dezembro de 2024. Ele tem sido muito importante para a nossa região porque essas áreas elas não têm sido protegidas como deveriam ser e a gente tem percebido que elas têm sofrido uma degradação muito grande. A gente tem reparado em toda a região dos lagos, né, que o metro quadrado dessa região é muito caro, seja em Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, São Pedro da Aldeia. Então a especulação imobiliária aqui também tem sido muito forte em relação a isso, ou seja, a desmatar, destruir a natureza para virar condomínio, virar empreendimentos imobiliários, virarem prédios. Então isso realmente é uma coisa muito preocupante. As pessoas raramente têm essa noção, têm essa consciência sobre a importância dos manguezais, e aqui em Cabo Frio é muito diferente. Muitos manguezais, infelizmente, foram aterrados, viraram clubes náuticos, viraram empreendimentos, viraram condomínios, e a gente queria realmente barrar isso. A gente está aqui em mais uma expedição do projeto de mapeamento dos manguezais da região dos lagos. Dessa vez a gente está no município de Arraial do Cabo e em Búzios também. Ou seja, o objetivo desse projeto é a gente conseguir diagnosticar, mapear e caracterizar os remanescentes de manguezais, dessa região, que muitas vezes são ignorados e não aparecem nos grandes mapeamentos, tanto do estado do Rio de Janeiro quanto do Brasil, Então, o nosso objetivo é pegar, a gente está visitando todas as áreas da lagoa, dos rios, para ver onde estão esses manguezais, para a gente poder fazer um diagnóstico de que existe um potencial de manutenção, de conservação e também de recuperação dessas áreas de mangue aqui dessa região. O uso do drone ele facilita a vistoria em campo, a identificação de áreas como a gente está fazendo de manguezal, porque ele amplia a visão, ele não substitui a operação de campo, que é reconhecimento das árvores, indivíduos no lugar, mas ele dá amplitude, ele permite ir em lugares de mais difícil acesso, complementando o mapeamento e melhorando depois os nossos produtos finais. A Associação de Pescadores Artesanais de Monte Alto foi chamada para fazer uma parceria para trazer eles para reconhecer os manguezais em torno da Lagoa de Monte Alto. Isso, para mim, é uma honra estar com eles aqui para poder conhecer a nossa localidade, Monte Alto, comunidade pesqueira. Tinha sulfato de alumínio essa área todinha aqui. Essa área todinha ficou cozinhando café com leite. Caramba! Aí saía por aqui e já pegava aquela veia para fora assim. Aí nós fizemos uma denúncia, eu e o Pablo vindo aqui, fizemos vídeo. Tem tudo isso, tem uns vídeos todinhos ainda, dessa área de esgoto, que quando eu estava lavando o tanque. Aí, o que fizeram? Achou que ninguém ia ver, e despejou. Aí o pescador, quando esse cara tá aqui, ó, Viu? ligou pra mim. Jó, tem que ver como é que tá aqui, Jó. Fui buscar minha rede de manhã, Jó, só tinha um leite na água. Aí eu liguei pra Pablo, o Pablo veio com o drone, a gente veio pra cá e fez uma filmagem com o drone aqui. Essa era todinha, era peixe morto. Eu já dei sorte
Peguei bastante hoje, tá muito ruim. 26, às vezes a gente bota a rede aí e não pega nenhum, cara. Aí passou o cardume aí, eu dei sorte essa noite. Carapeba. Ó. Esse é carapeba. Esse aqui é tainha. Ó, aí dá cada uma bitela assim, ó. Tem tainha aí de 3, 4 quilos aí. Fico muito feliz de fazer parte desse mapeamento. Primeiro fui na Ilha do Japonês, agora aqui na Lagoa de Araruama, porque é um projeto muito importante, né? Que a gente consegue levantar dados sobre áreas de mangue que já eram conhecidas, mas ainda não monitoradas, e com isso conservar essas áreas e também ajudar as comunidades pesqueiras que utilizam delas para a sua pesca, a sua subsistência. O manguezal, ele é o berçário da vida que frequenta esse ecossistema. Sem ele, não é capaz de ter os camarões, não é capaz de ter os siris, não é capaz de ter muitos peixes que alimentam não só os outros animais daqui do mangue, mas sim as famílias moradoras daqui. O mangue, o mangue para mim é vida, né? É vida, é conservação, né? A pessoa conservou, né? É ótimo, né? Porque, quer dizer, quando não tinha esse manguezal aqui, né, um certo tempo que a gente vinha aqui, isso aqui estava morto. Ou seja, o manguezal foi vida e tanto também ajudando no caso, os caranguejos, essas coisas todas, né? Os caranguejos, essas coisas todas, então traz vida, mas agora é vida, né? Em todos os aspectos. O manguezal do Dormitório das Garças é de suma importância que para localidades, moradores do entorno fazem uso dele de forma, às vezes, não, né, apropriada, muitas vezes de forma indevida, né, como acontece na época de defeso, mesmo que as pessoas peçam para não ter o arremesso com vara ou de redes dentro da unidade de conservação, as pessoas acabam cometendo esse crime, né? Já que é uma unidade de conservação, existem muitos conflitos no entorno com a população local. Então, são questões que, através de educação ambiental, campanhas, sinalização dentro do parque, que é o que falta, né? Não tem sinalizações, informativos. De repente, incluindo isso dentro da unidade, as pessoas atendam melhor. Porque o que acontece? Para pescar, quer dizer, pessoas, nós que já estamos morando aqui tem bastante tempo, temos conhecimento, nós temos assim, conhecimento que não pode, né, em qualquer lugar, é só ali mesmo no canal. Vem pessoas de fora, não sabe, né? Vai pesca aqui. Mas o bom é que tem os guardas aqui para poder orientar, né? Conforme uma vez o rapaz está pescando lá de cá, veio o guarda e falou, não pode pescar aqui, só pode pescar lá. Isso foi ótimo, né? Ótimo, e o peixe agradece, né? Os peixes agradecem, né? Que realmente que é o dormitório, né? Para o bicho poder ficar aqui, né? Então, você vê, por exemplo, aqui, quando a maré está mais baixa, quando chega aqui, nós vemos o peixe passando aqui, ó. Entendendo? Porque aqui é o lugar dele ficar. Aí a pessoa vai, não quer, olha aqui, para quem não tem conhecimento, joga, pega o peixe aqui. Aí vai pegar o bicho, né, grave, esperando, né, seu filhotinho. É complicado, por isso que foi bom defesa. Ótimo, defesa ótimo, ótimo. Eu conhecia bastante coisa do manguezal da ogiva, que foi, na verdade, o meu primeiro contato com o mangue, porque como eu fui nascida e criada aqui em Cabo Frio, a gente frequentava muito a ogiva e todo aquele entorno para ir para Cabo Frio sempre, né? Então, eu sempre visualizava pela janela do carro e era uma área assim muito bonita, com muitos pássaros. Às vezes quando eu era criança, eu imaginava que eram flamingos, as garças que ficam meio rosadas, né? Era muito bonito, muito interessante de enxergar. Em certos momentos do ano,
ela ficava toda florida, ou ficava cheia d'água, ou muito vazia. E isso era muito, foi crescendo junto comigo, né? Eu tenho memórias muito legais da minha infância, em que minha família se reunia pra gente caçar siri. E era muito divertido, então ele sempre esteve presente na minha família dessa maneira. Com o passar dos anos, quando os meus tios vêm me visitar, a gente acaba entrando na lagoa mesmo e continuando essa tradição. A Anhangá, na verdade, é uma criação de um movimento que já existia, né, um movimento ambiental. É bom que se diga isso também, que esse movimento ambiental nasce em Cabo Frio na década de 80, ele vai se perpassando por gerações. Hoje a nossa geração tinha essa questão de movimento e a gente criou esse nome Anhangá, que é o espírito da natureza, ou seja, um espírito que defende a própria natureza, né? A Anhangá tem como principal bandeira a defesa ambiental, né? Além da conscientização também, que a gente sempre vê esses dois pilares, né? Não adianta ter só conscientização ambiental e você não lutar pela natureza, e não adianta nada você lutar pela natureza e também não ter conscientização ambiental para futuras gerações. Eu comecei a participar da Anhangá por causa do movimento do Mangue da Ogiva, que estava lutando pela liberação do canal que alimenta o mangue, que estava fechado. E a partir daí eu comecei a me envolver um pouco mais com a causa ambiental e pela luta em prol do Mangue da Ogiva. E assim eu fui convidada a participar do mapeamento junto com o NEMA, trabalhando para a Anhangá. E assim, foi um movimento muito interessante, eu nunca tinha participado desse tipo de trabalho como bióloga. Com relação a esse mapeamento, eu acredito que vai trazer mais informações para a população, porque as pessoas não conhecem, né? Não sabem da importância dos manguezais, não conhecem as áreas. Muitas pessoas passam em frente ao dormitório sem saber que aqui é um local público, um local que pode ser visitado, que deve ser conservado e preservado. Muita gente entra e acha o cheiro desagradável, acha que está sujo, porque não entende mesmo da área, não entende o ecossistema, não entende essa dinâmica. Então esse mapeamento, acho que vai trazer isso à tona, né? Esse conhecimento, e vai fazer com que as pessoas preservem melhor esse ecossistema. O mapeamento ele vai trazer de benefício realmente a proteção desses ecossistemas que a gente percebe que tem sofrido muito, uma degradação muito grande. A gente espera que com a implementação das novas leis, eles sejam fiscalizados e que eles sejam mantidos. Quando a gente fez o mapeamento, a gente não pensou só em fazer um mapeamento para virar uma coisa acadêmica. Em nenhum momento foi isso, né? A gente quer, lógico, a questão acadêmica é extremamente importante, a gente confia na ciência, a gente acredita na ciência, só que também que possa dialogar com a sociedade. Ou seja, a gente fazer esse mapeamento através do NEMA, né, com o UERJ, em parceria com a UERJ, esse mapeamento sendo feito, a gente transformar em lei isso, seja na Câmara de Vereadores, como eu falei, seja na Alerj, ou seja, para proteger isso, esses habitats, para não ter influência do ser humano e virar construções, virar condomínios, empreendimentos imobiliários, prédios. É muito gratificante para mim fazer parte desse mapeamento aqui na região, principalmente aqui agora na cidade de Arraial do Cabo, que foi onde eu nasci, e espero que os frutos desse trabalho ajudem fortemente a gente conseguir estar preservando, né, esses sistemas que tem aqui e também as comunidades que dependem deles. Há 25 anos que eu conheço isso aqui, aqui do Museu da Graça, mas quando eu cheguei aqui, não era, o Foto falou, não era bem conservado, bem conservado. Melhorou depois que a guarda, ambiental, a Polícia Ambiental tomou conta daqui, aí ficou isso aqui, essa maravilha. Que, ou seja, antes, quando era assim, a pessoa pescava tudo quanto é lugar aqui. Agora tem um lugar certo para poder pescar, aqui no caso, aqui, aqui é o reservatório, dos peixes poder ficar, poder procriar essas coisas todas, e nós pescamos lá de cá, que é no canal ali, tudo bem, certo? Mas quando está no defesa, a gente realmente não pode pescar. Pesca aqui é camarão, siri, tainha, parati, essas coisas todas, e robalo, tem várias qualidades de peixe que tem aqui. E a mensagem que eu deixo para os locais e visitantes é que busquem mais informações a respeito desse ecossistema, da importância dele, da dinâmica diária que acontece nele, porque a cada dia que você vem aqui, ele está diferente. No mesmo dia, ele está diferente por diversas vezes.